Boa noite, paz seja convosco. Estamos nós aqui outra vez com muita expectativa desse lockdown acabar essa semana. Da gente voltar no próximo domingo e encher essa casa aqui, obviamente observando as orientações no que diz respeito a afastamento, a máscara, ao uso do álcool em gel, passar pelo tapetinho na porta, todos esses cuidados, mas com a expectativa da gente voltar na próxima semana, que é Páscoa e que também é ceia, e que é a ceia do Senhor. Mas enquanto a gente não chega lá, na semana que vem, a gente agora, junto, nós aqui, né? E você aí na sua casa, eu te convido a adorar ao Senhor sem restrições, sem limites.
Só podemos te oferecer porque o Senhor se ofereceu a nós. E que bom que podemos chegar à Tua presença. Que bom que nós temos a Tua presença, Senhor, na nossa vida. Aleluia, aleluia. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra.
Glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer aqui o Leandro, a Joelma, que domingo passado e hoje nos abençoam nesse período de louvor. Deus abençoe a vossa vida e o que vocês plantam na nossa vida aqui hoje, na nossa comunidade de fé, venha em colheita em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus abençoe vocês. Por falar em colheita, esse é o momento da nossa celebração que a gente celebra a colheita. A gente celebra o que Deus nos deu. Como? Doando, contribuindo. Tudo que temos em mãos é porque o Senhor nos deu. E ainda que não tivéssemos nada na nossa mão, nós já teríamos tudo, porque o nosso tudo é o Senhor. Tendo oportunidade, tendo chance, se hoje é a chance, eu queria te convidar a que você contribuísse no reino de Deus, contribuindo na comunidade de fé. A fazer isso com alegria, fazer isso com satisfação. Como? Se a gente não está presencialmente na celebração. Os dados da nossa conta estão aí na descrição do vídeo e você pode escolher a modalidade. É o TEV, é o TED, é o DOC, é o Pix. O jeito que você se sentir mais confortável. Ou se no decorrer da próxima semana você quiser fazer isso, nos procurar, mas não se exima de contribuir. E eu queria te estimular, porque o tempo no qual nós estamos vivendo, nós encontramos muitas pessoas com dificuldades do básico à nossa volta. Seja sensível às questões à sua volta. Seja generoso. Que isso que a gente faz em prol da comunidade de fé seja apenas um sinal daquilo que a gente faz em benefício do próximo. Até porque os recursos captados pela igreja, eles são para o sustento da comunidade de fé. E a igreja vai abençoar o mundo. Como? Com a proclamação do Evangelho. E eu queria te convidar a fazer uma oração diante do Senhor, nesse momento que nós temos de celebração de colheita, celebração do cuidado do Senhor na nossa vida, com alegria e generosidade. Se você pode, contribua, e nós vamos orar agora. Não nos esquecendo de apresentar ao Senhor as pessoas que estão em luto, as pessoas que estão em luta. Nós estamos em luta, de clamar a Deus a sua misericórdia. Na verdade, reconhecer a sua misericórdia e clamar, Senhor, manifesta mais da tua misericórdia em nós. Vamos orar? Pai amado e Deus bendito, nós em Ti existimos, nos movemos e respiramos, pois somos povo Teu, criado para o louvor da Tua glória, e não há nada que vá nos atrapalhar de Te servir. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor e dedicamos para o Senhor. E com essa generosidade e esse tempo de contribuição, inserimos em nossas orações as pessoas que estão passando nesse tempo por um momento de luto, as pessoas que estão acamadas, debilitadas, num leito de enfermidade, pessoas que têm lutado com a Covid-19, profissionais também da área da saúde, que têm gasto as suas energias emocionais e físicas no cuidado para com as pessoas. Oramos lhe pedindo uma vez mais sabedoria para os nossos governantes, pedindo ao Senhor que sejamos um povo que tenha bom senso, sabendo o tempo e a dinâmica do tempo no qual nós estamos. Pai, nós também consagramos as contribuições que os teus filhos destinam nesse momento para a nossa comunidade de fé, para o nosso Maraca, pedindo a Ti, Senhor, que esses recursos captados através da contribuição do Teu povo seja para o sustento da Tua obra e que nós, como obra do Senhor, venhamos, ó Deus, aproveitar esse tempo para semear a esperança na vida das pessoas. Quer seja individualmente ou coletivamente, que nós venhamos, ó Deus, sermos sensíveis às questões à nossa volta. Não somente lhe apresentamos as nossas demandas, porque oramos, sim, ó Deus, pela causa da viúva, do servidor público, do pensionista, de cada um dos profissionais, daqueles que estão sem oportunidade agora de emprego, das pessoas que têm enfrentado, os profissionais liberais, Senhor, que têm sofrido com esse lockdown. Deus, nós oramos clamando a Tua misericórdia, clamando a Ti que o Senhor esteja nos dirigindo, nos dando sabedoria para administrar, quer seja
a abundância do que veio ou o momento em que não há abundância. Porque o Senhor é tudo para nós, que jamais Mamon seja presente na nossa vida como Senhor. Muito pelo contrário, que Ele esteja debaixo dos nossos pés e que o Senhor seja Deus de tudo que há em nós. Consagramos as contribuições do Teu povo, generosas e com satisfação. Oramos-lhe apresentando as demandas, pedindo a Ti que a cada dia a gente possa perceber o Teu cuidado, orando e pedindo a Ti que o Senhor nos dê bons olhos, olhos sensíveis às pessoas e circunstâncias da nossa volta. E se a generosidade é a resposta cristã, independente do que temos, nós sejamos resposta para um mundo sofrível e sofrido. Nós pedimos a Ti, Te louvamos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, se você pode e tem a oportunidade hoje, contribua. Mas contribua com alegria. Faça isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí então, o nosso próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, será juntos, domingo de Páscoa, domingo de ceia, a ceia do Senhor. E se, dando tudo certo, a gente ter esse momento presencial, traga consigo um alimento, um donativo, para que a gente possa colocar no nosso celeiro e a partir do celeiro, formatar cestas básicas. Nós louvamos a Deus pela oportunidade no último mês de abençoar tantas pessoas com cestas básicas. E quero te pedir que traga. Acaso a gente não consiga fazer esse nosso momento juntos presencialmente, assim falando, nós vamos nos organizar para que você, em oportunidade, traga um item para que a gente formate a cesta básica. Hoje eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Se você tem a Bíblia em mãos, ou o aplicativo aí, o seu celular, seu smartphone, vá para Apocalipse, capítulo 2. Versículo 8. Apocalipse 2, versículo 8. É a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ou aquele que vencer, de modo algum
sofrerá a segunda morte. Dias de angústia, dias de vergonha, dias de decepções, dias de dificuldades, dias em que a gente contesta. Esses são os dias que nós temos atravessado. Dias em que experimentamos daquilo que não queríamos. Dias que atravessamos por um vale em que não desejávamos outrora. Não desejamos. Dias de dor. Dias de dor também aconteceram para a igreja primitiva. Quando a gente fala de Esmirna, é uma igreja que sofre dores. É uma igreja perseguida. É uma igreja em dificuldades. Mas vejamos que essa é uma das igrejas que Jesus não trouxe nenhuma palavra severa das 7 do Apocalipse. É interessante notar que essa igreja se encontrava no pior ambiente possível. Em uma cidade rica, próspera, porém dissoluta. Esmirna era conhecida como a mais bela das cidades da Iônia, sendo assim chamada como a flor da Ásia. Essa cidade fora comparada pelos poetas com um arco-íris. Havia em Esmirna uma fidelidade ao Império Romano que era notória de todo o mundo antigo. Foi a primeira cidade do mundo a levantar um templo à deusa Roma. E naquela bela cidade os cristãos estavam sendo duramente perseguidos. O mais famoso dos mártires foi Policarpo. Ele deu a sua vida pela causa de Cristo, bispo de Esmirna. Quando o procônsul deu uma oportunidade para o Policarpo retratar acerca da sua fé, amaldiçoando Cristo, dizendo que Cristo seria anátema e fazendo um sacrifício a César, o imperador romano, Policarpo respondeu mais ou menos assim, por 86 anos eu tenho sido um servo de Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E assim, então, diz a história que naquele 23 de fevereiro de 155, o velho Policarpo foi queimado na estaca. Esmirna, ela estava no lugar legal, porém, ela era oprimida pelo sistema. Ela sofria. E para aquela igreja sofredora, o Senhor Jesus não ofereceu uma vida fácil. Às vezes a gente pensa em Jesus ou na mensagem de Jesus como se isso fosse facilitar a nossa vida aqui. Jesus não prometeu uma vida fácil para a igreja de Esmirna, não prometeu soluções para os seus problemas, mas ele fez 3 coisas interessantíssimas e abençoadíssimas. Ele chamou a atenção da sua igreja para si. A atenção de Jesus, o holofote, não é sobre o homem. O holofote é sobre o Senhor Jesus. A atenção que ele traz não é para as tensões, e sim para si. Nós estamos vivendo em tensões, mas o importante é a gente olhar para Jesus. E ele também lhes assegura que está perfeitamente a par da situação. O Senhor Jesus não está alienado de nenhum dos momentos de sofrimento que nós atravessamos. E ele ainda lhes dá uma garantia, lhes dá uma promessa. Como é que Jesus se apresenta a essa igreja que sofre, luta e que enfrenta dificuldades? Jesus se apresenta assim. Isso escreve, porque isso diz aquele que esteve morto. Aquele que esteve morto. Interessante aqui que a palavra Esmirna, o nome da cidade, significa mirra. É uma seiva odorífica extraída de um esmagamento na planta. E a mirra, era usada para embalsamar os mortos. Então, é significativo que Jesus se apresenta como aquele que esteve morto. E ele exorta os seus fiéis a serem fiéis até a morte. Ele esteve morto
mas também se apresenta como aquele que reviveu, aquele que esteve morto e reviveu, o primeiro e o último. Ele é o primeiro não só no sentido do tempo, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mas ele é o primeiro também na sua importância. Ele é o arquétipo de toda a criação. E ele também é o último. Jesus é o último, no sentido de que ele é a razão e ele é o alvo de toda a nossa existência. Ele é o princípio da vida após a morte. Ele esteve morto, ele é o princípio, o primeiro e o último, e ele tornou a viver. E é bom lembrarmos das palavras de Cristo em João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor sempre vai adiante das suas ovelhas. Ele também morreu, mas tornou a viver na qualidade de quem vive. Ele então seria a primícia, as primícias de uma grandiosa ressurreição. Isso é um verdadeiro consolo para uma igreja dos mártires, para uma igreja sofredora. Jesus ressuscitou, nós também venceremos a morte. Os nossos adversários todos venceremos, porque eles já foram derrotados por Cristo Jesus. O que Jesus fala? Eu conheço a tua tribulação. E essa é uma palavra forte, que retrata o que é ser esmagado debaixo de um grande peso, como as uvas que eram esmagadas e espremidas, ou trigo triturado entre duas pedras. É pressão da perseguição religiosa. Jesus disse, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. E no grego há duas palavras aqui que podem dar sentido para pobreza. Aquele que não é rico, e também aqui é usada aqui pobreza absoluta, do homem que não tem nada. E sem dúvida os crentes de Esmirna, eles tinham perdido tudo, posição social, emprego, bens e por aí vai, pela terrível perseguição que sofriam. Os cristãos dos primeiros anos, eles perdiam amigos por serem cristãos, perdiam família por serem cristãos, perdiam emprego por serem cristãos e eram ameaçados de morte por serem cristãos, sem falar daqueles que foram mortos por serem cristãos. O que o Senhor está assegurando aqui a essa igreja? De que Ele conhece da sua situação. Jesus também conhece a situação na qual estamos, mas Ele ainda acrescenta que de fato eles são ricos. O que é a nossa maior riqueza, senão a fidelidade ao nosso bom Deus? E esse contraste é visto muitas vezes no Novo Testamento, quando a gente fala de riqueza e pobreza. Por exemplo, Lucas 6,20. Então, olhando para os discípulos, disse, bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Ainda, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6 da sua segunda carta, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A nossa grande riqueza é Deus, é a fidelidade a Deus, é a palavra de Deus guardada na nossa mente, no nosso coração e viva nas nossas ações. Que coisa maravilhosa é essa aqui. Os cristãos de Esmirna, gente que sofre, gente que padece, gente que passa por pressões, esses irmãos que tinham perdido tudo, eram de fato ricos no sentido mais importante, a fidelidade a Deus, a presença de Deus, o cuidado do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Jesus também diz, eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, muito pelo contrário, eles são sinagoga do diabo, sinagoga de Satanás. A respeito da ceia, por exemplo, os irmãos de Esmirna eram acusados de canibalismo, de antropofagia, de libertinagem por cultuarem o ágape, o amor ágape, de canibalismo, lembrando das palavras de Jesus, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. A turma lá também viu isso meio que canibalismo e saiu fora.
Jesus ainda falou para os seus discípulos: não querem sair fora também não? E o Pedro responde: Senhor, para onde a gente vai? Só tu tens palavras de vida eterna. Então tudo que a igreja vivenciava era motivo de ser acusada e de ser mal vista, malquista, de ser persona non grata no contexto no qual ela estava plantada. O mundo é assim, o mundo para nós é um campo de batalha, não é um parque de diversão. No mundo, Jesus diz: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. A nossa vitória está em Cristo Jesus, está no Senhor Jesus. Ainda, o que a gente percebe aqui é que eles também eram acusados de destruir família, porque quando alguém se convertia ao cristianismo, logo havia uma ruptura. A família não o aceitava. Então, os cristãos eram acusados de dividir as famílias. E ainda, de serem ateus, de serem revolucionários. Está inventando moda, não crê verdadeiramente, não crê em quê? Naquilo que simplesmente era sombra de Cristo. Cristo já veio, morreu por nós. Ateu em quê? Nos modismos humanos, nos dogmas meramente humanos, eles eram acusados de tudo quanto é lado. E nessa situação, o Senhor está mostrando que o sofrimento não indica que as coisas estão descontroladas. Para os nossos dias também é assim. Nós atravessamos dias difíceis, mas nosso sofrimento não é um indicador de que Deus esteja perdendo o controle das coisas. As coisas não estão descontroladas. O Senhor continua assentado em um alto e sublime trono, acima de todos e acima de tudo. Cristo conhece as nossas dores. Cristo conhece os nossos dilemas. Cristo conhece os nossos desafios. Eu conheço, diz o Senhor, Ele sabe de tudo, mas Ele também está nos exortando. Eu sei que vocês padecem, eu sei que vocês sofrem, eu sei da vossa aflição, mas não temam, não se deixem vencer pelo medo. Não são essas palavras do apóstolo João em uma das suas cartas? O amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe o quê? O castigo. O amor lança fora o medo. Nosso bom Pai é um Deus de perdão, é um Deus de recomeços, é um Deus de renovo. O amor dele lança fora o medo. Interessante que na Bíblia Sagrada a gente vai encontrar 366 vezes a palavra não temas. Para cada dia do ano o Senhor está dizendo para você, não temas. E quando o ano for bissexto, como o ano no qual eu nasci, quando sobrar um dia no ano 366, Ele também vai estar te dizendo, não temas. Não temas, eu sou contigo. Como disse o profeta, agindo Deus, quem impedirá? Não temas, como fora dito a Josué, eu sou contigo, não fui eu que te enviei, eu serei com você. Não temas, não tenha medo. Nós somos chamados a não temer. Jesus está presente conosco. Os dias estão sendo difíceis para ti, para mim também. Mas Jesus está dizendo, eu conheço tudo isso, não temas, não temas. Jesus é conosco. E a garantia que Ele nos dá é essa. Verso 10. Não temas o que há de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejam provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Isso no sentido aqui de brevidade. A vida é breve, as lutas são breves, o sofrimento é breve, a dificuldade é breve. Mas Ele diz, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida, Jesus diz, não temas, você será posto à prova, uma percepção mais aguda seria por um tempo, uma perseguição e uma luta mais aguda seria por um tempo limitado, ao fim do qual receberiam a coroa da vida. Jesus está dizendo para que você não perca a coroa da vida. Coroa é essa, o Novo Testamento
trata essa palavra coroa sempre se referindo a galardão, isso é, recompensa merecida, é o atleta que venceu a prova e no final recebe uma coroa, ou nos dias de festa, nos dias de celebração, o povo subindo ao templo, usando coroas de flores, a coroa então se tornou um sinal de alegria, um sinal de recompensa. Veja bem Jesus dizendo aqui, fica firme e seja fiel até a morte, você terá uma alegria plena e eterna. A alegria do Senhor, como diz Neemias, é a nossa força, é a nossa força. Tudo isso é um incentivo e está garantido aos cristãos que passam pela hora da provação. Como diz o nosso irmão que voltou para casa, vou passando pela glória, pela prova, melhor dizendo, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os cristãos têm o incentivo do galardão, da coroa, como garantia do Senhor, ao passarem na hora da provação. Portanto, disse Jesus, não temas. O período do sofrimento é limitado. O período do sofrimento é breve. Mas a coroa da vitória, a coroa da recompensa, de alegria e entrada à presença de Deus é prometida. Isso ninguém vai nos tirar. A promessa de Cristo é essa. Ele termina essa carta dizendo, ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Todo homem nasce uma vez, mas aqueles que nascem duas vezes morrerão apenas uma vez. Aquele que nasce de novo, aquele que perseverar na fé, ele pode atravessar até a morte do corpo, mas no glorioso dia ele ressuscitará. Será justificado as suas obras e ele deleitar-se-á na presença de Jesus para todo sempre. Agora aqueles que não creram, que não se renderam, que não permaneceram fiéis, eles vão passar da morte para a segunda morte. Nós temos Jesus, nós temos a vida, nós temos a garantia da coroa da vida e a eternidade com Cristo Jesus. Jesus está dizendo, aquele que vencer de modo algum sofrerá a segunda morte. É assim que essa carta termina, com essa promessa àquele que permanece firme, àquele que vence, que poderá até padecer a morte do corpo, mas jamais a morte da alma. Os perseguidores em Esmirna passariam pela morte física e pela morte eterna, mas os cristãos passariam pela morte física, mas experimentam a vida gloriosa com Cristo. Que em tempos de dificuldades, em tempos de aflições, em tempos de tensões, em tempos de sofrimento, essa carta venha nos encontrar com conforto, com alento. 3 grandes verdades aqui se aplicam a nós. E a primeira delas é, nós temos um mestre que já passou por tudo que a gente possa sofrer. Ele já foi à nossa frente. As coisas não são e não estão descontroladas, pois Jesus sabe exatamente o que acontece e o que vai acontecer. Ele não é um alienado. Ele sabe o que acontece contigo. Ele sabe o que vai acontecer. E Ele promete um galardão maravilhoso como um incentivo à nossa fidelidade. Então, acima de tudo, a segunda morte não pode nos tocar, porque em Cristo nós já vencemos a morte. Aleluia! Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, amado Deus, que gloriosa promessa nós temos. A vida eterna, a coroa da vida, a comunhão contigo, a eternidade com o Senhor Jesus. Isso enche o nosso coração de expectativa, de alento, de consolo, de conforto, para atravessarmos os dias maus. Tu conheces, ó Deus, a característica dos males que o teu povo tem sofrido, as lutas, ó Deus, gerais e lutas particulares
que os teus filhos têm passado. Tu conheces a nossa dificuldade, mas nós também conhecemos o que é que nos pode dar a verdadeira riqueza. Senhor, faz-nos fiéis a Ti, faz-nos perseverantes em Tuas palavras, faz-nos esperançosos em Tuas promessas, faça-nos olhar, ó Deus, para Cristo e anelar a volta do Senhor Jesus. E cuida-nos, ó Deus, trazendo consolo, paz, ânimo e alegria de dentro para fora. A alegria que ninguém tira, a alegria que ninguém rouba, a alegria que não é jogada fora, a alegria de ser de Jesus. Nós clamamos a Ti porque o nosso alento, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor. Abençoe, ó Deus, e acalme o coração dos aflitos e abençoe os Teus filhos, abraçando-os com os Teus braços de amor e paz. Eu Te peço, ó Deus, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe essa semana em que a gente chegue na Páscoa, celebrando a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo com o Espírito Santo, seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Um beijo no coração. Tchau.